Novas revelações. Bolsonaro. Ladrão. Pegou 500 mil. Ele fugirá. Direita em pane. Olá, meu amigo e amiga. Segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, aqui no Brasil existe um ladrão, peculatário, vigarista, golpista, dissimulado, cínico e covarde que está ficando cada vez mais acuado. Isso porque os comportamentos criminosos dessa criatura nos últimos tempos aqui no nosso país estão sendo cada vez mais expostos e revelados por inquéritos da Polícia Federal e agora por uma contundente denúncia do Ministério Público Federal, da PGR, contra o chefe dessa Orcrim e seus membros. E o que faz um criminoso quando está se deparando com essa realidade pela frente? Eu tenho conversado aqui com vocês que a figura do inelegível vai tentar uma fuga. E hoje, para minha satisfação, estou vendo que isso já começa a chamar mais atenção de veículos de comunicação. Hoje tem uma reportagem, uma matéria, num jornal muito importante aqui no nosso país, que ventila exatamente isso que eu tenho conversado com vocês aqui no nosso portal do José. Vou conversar com vocês mais sobre essa situação e também sobre a abordagem que os veículos de comunicação estão fazendo da denúncia que o PGR fez contra essa Orcrim e também a repercussão nessa extrema-direita absolutamente desnorteada e apavorada. Antes de entrarmos nos temas e mostrarmos aqui algumas imagens, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos nossos mais de 1 milhão de amigos e amigas aqui no nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com situações que foram abordadas ontem, foram pinçadas na matéria do Jornal Nacional. Eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa assim muito complicada que o jornalismo aqui no nosso país tem feito no trato de questões que afetam a democracia aqui no nosso país. Vejam só, nós todos acompanhamos aqui no Brasil o que essa gente fez para destruir a nossa democracia. Alguns veículos de comunicação acompanhavam isso e salientavam ali que eram atos que visavam ali a destruição da democracia. Muitos se omitiram. A Rede Globo de televisão se omitiu completamente. Só quando teve o 8 de janeiro é que eles acordaram ali, aí tentaram limpar um pouco a barra, mas eles foram tolerando as lives golpistas do Bolsonaro, eles nunca aprofundaram o tema, nunca trouxeram especialistas, nunca advertiram a sociedade brasileira, porque isso fazia parte de um interesse muito grande, corporativo, da emissora, que representa também grandes grupos econômicos, porque manter Bolsonaro, manter ele sempre vivo, representa sempre manter uma figura como Paulo Guedes, que atua nos bastidores, como o grande articulador financeiro da destruição do Estado brasileiro e de direitos sociais. Então eles suportaram essa criatura e toleram, ele funciona sempre como um soldado de reserva. E aí vejam só, na matéria que o Jornal Nacional exibiu ontem, a matéria de meia hora, era muito frequente eles fazerem isso que eu comecei a fazer aqui no nosso portal hoje. Eu coloquei as palavras como sendo de origem da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, como se eu não soubesse que essa gente cometeu crimes. E o jornalismo faz a mesma coisa. Eles estão dizendo assim, olha, segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro é golpista. Ué, não tem jornalismo no Brasil, não? Tinha crítico para analisar o que estava fazendo? Reparem só que isso passa de uma maneira muito tênue, né? Eles fazem uma matéria asséptica, vamos dizer assim, uma matéria absolutamente independente, totalmente sem nenhum tipo de carregamento nas tintas. Só quando eles fazem isso, eles fortalecem o discurso golpista, né? Acompanhe só esses trechos aqui. Criminosa, liderada, segundo a PGR, por Jair Bolsonaro, era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. Bom, então, segundo a PGR, aí eles sublinham isso, gente, várias vezes durante a matéria inteira. Vamos pegar mais um trecho aqui. 2018, e persistiu na narrativa infundada de fraude após ser eleito. E para deflagrar o plano criminoso, segundo a PGR, Bolsonaro contou com auxílio direto. E aí vai a matéria. E, gente, mas são muitas vezes que a Rede Globo não viu nada. O jornalismo da Rede Globo não viu nada que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Tudo é segundo a PGR. Vamos lá, mais o trecho. Com isso, excludando Jair Bolsonaro e a organização criminosa. A PGR afirma que a estratégia se tornou ainda mais evidente nos discursos públicos de Bolsonaro. A matéria não exibe em nenhum momento essas falas golpistas do Bolsonaro. É sempre a imagem, mas sempre assim em off, né?
Porque isso tinha que ser ressaltado para as pessoas fazerem uma conexão entre a denúncia que está sendo feita agora pelo Procurador-Geral da República e os fatos que se deram aqui no nosso país. Isso passa de maneira absolutamente tranquila, uma forma absolutamente, supostamente isenta. Vocês imaginem só se existisse a Rede Globo na Segunda Guerra Mundial, no fim na descoberta lá do Holocausto, no tudo que aconteceu, né? Eles diriam o quê? Segundo o Tribunal de Nuremberg, pessoas foram transportadas e foram mortas. Segundo o Tribunal de Nuremberg, Hitler era o mentor da coisa toda. Segundo o Tribunal de Nuremberg... Vem cá. Então, são situações assim que são feitas de uma maneira muito sofisticada para transmitir essa ideia de isenção, quando, na verdade, eles acabam até ajudando, né?